Hi guys, how are you? Good afternoon. I wish you be good and let's to our English class today. Last week we had our first class of the second quarter, but today we are going to see the first content, okay, of the second quarter. So let's go. The content today is the content number 1. The past continuous. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo novo, é este aqui, tá? Passado contínuo. Quem lembra, quem participou da aula no bimestre passado, onde nós vimos o presente contínuo, já vai estar mais ou menos aí familiarizado com esse conteúdo, porque a diferença do presente contínuo que a gente já estudou para o passado contínuo é uma diferença muito pequena, tá? É praticamente o mesmo conteúdo, tá? Não vai ser o mesmo porque, enfim, é outro. Nós vamos estudar agora o passado, tá? Mas a diferença é muito pequena, então acredito que vocês não terão lá tanta dificuldade de aprender esse conteúdo de hoje, tá? Assim como o presente contínuo, o passado contínuo vai ter a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Na aula de hoje, eu vou passar para vocês apenas a forma afirmativa, tá? Vamos trabalhar só com a forma afirmativa, para não ficar muita coisa junta, tá? Então, nas próximas aulas, talvez na próxima semana a gente veja a forma negativa e a forma interrogativa de uma vez só, ou não, pode ser que seja separado também, tá? Então, hoje vamos para a forma afirmativa, tá ok? Então, vamos lá. O passado contínuo é um tempo verbal usado para indicar ações que estavam em progresso no passado, no momento da fala. Vocês lembram que o presente contínuo que a gente estudou era quando, no momento em que você estava falando que estava fazendo alguma coisa, aquela ação estava acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, se eu falasse do que está acontecendo agora, e eu dissesse assim, no presente, eu estou dando aula de inglês. Essa é uma frase no presente contínuo, porque eu estou falando que estou dando aula, eu realmente estou dando aula e eu não acabei de dar aula, a aula continua, tá? Então a ação ainda continua, é por isso que é presente contínuo. Já no passado, por exemplo, quando a aula terminar, eu já não vou dizer eu estou dando aula. Eu vou dizer assim, eu estava dando aula de inglês, tá? Então veja que a única coisa que mudou foi o verbo estar. No lugar de eu dizer eu estou dando aula, agora eu vou dizer, quando a aula terminar, eu vou dizer eu estava dando aula no passado, tá? Então isso é passado contínuo, tá ok? Então vamos lá. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estavam acontecendo no passado. Eu estava no colégio, ontem eu estava assistindo aula de matemática, tá? Hoje pela manhã eu estava na casa da minha avó. Na verdade tem que ter o ing no final, né? Por exemplo, eu estava jogando futebol hoje pela manhã. Eu estava fazendo compras no supermercado, tá? Então, ações que aconteceram no passado, mas que
eram ações contínuas, né? Que continua no momento em que se fala. Há uma pergunta aqui a ser feita, tá? Uma pergunta. Que pergunta é essa? No presente contínuo, o verbo to be é usado no presente. Agora ele vai ser usado no passado, já que o conteúdo é passado contínuo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Como era o verbo to be lá no presente contínuo que a gente estudou? Eram essas três formas aqui, ó. Is, am e are, né? Só que agora no passado contínuo, o verbo to be ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Por quê? Porque agora não é mais presente. No presente a gente usou esses aqui. Agora a gente vai usar o verbo to be no passado. Professor, e esses dois são o verbo to be no passado? São sim. O was e o were, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o significado de cada um deles. Então, o was e o were são a forma passada desses verbos aqui, tá? Que na verdade é o mesmo verbo. Então vamos lá. O was e o were. Mas qual o significado de was e were? O significado é simples, pessoal. Vamos lá. Olha só. O was significa estava. E o were significa estavam ou estávamos, né? E assim por diante. Então, se no presente contínuo a gente usava essas três formas aqui, tá? Is, am e are. No passado contínuo vai ficar até mais fácil, porque nós vamos usar só esses dois aqui, tá? Ora a gente vai usar o was e ora vai usar o were. E quando é que eu vou usar o was e quando é que eu vou usar o were? É o que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, lembrando que quando o verbo termina com a letra E, nós vamos retirar a letra E para acrescentarmos o ing. Essa questão do ing aqui, quem não assistiu a aula do presente contínuo está voando aí, não sabe o que é esse ing. Então tem que assistir a aula lá do primeiro bimestre do presente contínuo para saber o que significa esse ing aqui, tá? Então, para quem já assistiu a aula, beleza. Então, terminou com a letra E o verbo, tira o E e coloca o ing, tá? Por exemplo, dance, aqui dançar, dançando, tá? Lembrando que esse ing em português significa essas três terminações dos verbos aqui, ó. Endo, ando, endo e indo, né? Por exemplo, correr, correndo, andar, andando, sorrir, sorrindo, vencer, vencendo, caminhar, caminhando, chorar, chorando, perder, perdendo, concluir, concluindo. Então, todo e qualquer verbo no presente contínuo ele vai ter uma dessas três terminações aqui em português. Em inglês é só essa aqui, tá? ing substitui tudo isso aqui. Por exemplo, aqui we have an example with a phrase, two phrases, okay? The first phrase says, Anna was dancing very well. Ana estava dançando muito bem, tá? Se eu fosse fazer essa mesma frase no presente contínuo, algo que está acontecendo agora, no presente, como é que eu iria dizer? Eu iria dizer assim, Anna is dancing very well. Ana está dançando muito bem. No presente. Mas como é passado, eu não vou usar is, eu vou usar was, tá bom? Segunda frase, they were dancing very well, tá? Eles estavam dançando muito bem.
Se a frase fosse no presente, eu ia colocar are. Eles estão dançando muito bem. Estão dançando agora, no presente, mas a frase está no passado. Eles estavam, they were dancing very well. Tá ok? Então já vão pegando aí a forma de usar corretamente. Para verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, a gente já viu isso, repetimos a última consoante para acrescentar o ing. Como é esse caso aqui, ó. Here we have the verb stop, ok? E nós temos aqui, ele termina em consoante, vogal e consoante. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a última consoante, que no caso aqui é a letra P, ó. Vou dobrar a consoante e vou colocar o ing no final, tá? Então aqui, parar, parando, tá? Parar, parando. Continuando aqui. Pronto, atenção. No passado, o verbo to be muda de forma. Antes ele era, é o que eu falei lá no início. Estão vendo aqui, ó? Antes ele era is, am e are. Tá ok? Agora no passado ele vai ser was e were. Was significa o quê? Veja se você lembra aí. Esse was significa estava, não é? E esse were significa estavam ou então estávamos, tá bom? Então não esqueçam isso. Aqui só para refrescar a memória de vocês, lembrando que no presente nós tínhamos o verbo to be dessa forma aqui, is, am e are. Esse is e esse am a gente usava para o singular, ou seja, quando a gente falava só de uma coisa, só de uma pessoa, não é? Por exemplo, Ana está estudando. Como é que a gente colocaria aqui em inglês? Ana está estudando. Eu estou falando só de uma pessoa, singular. Então, vou usar o is. Ana is studying. Ana está estudando. Ou então, eu estou estudando. Se eu for dizer eu estou estudando, I am studying, tá? Agora esse are, ele é usado para o plural. Caso eu queira dizer, por exemplo, eles estão estudando. Então, mais de uma pessoa, plural. They are studying. Tá bom? Agora, esses aqui, ó, esses dois aqui, eles são o verbo to be no passado. Na verdade, eles são o mesmo verbo que esses aqui, ó, tá? Is, am e are são esse mesmo verbo aqui, ó. Parece até que brincadeira, mas não é. Totalmente diferente a forma que escreve, a forma que fala, mas é o mesmo verbo. Esse é o mesmo verbo que esse, do que esse, que esse, que esse. A única questão é que esses aqui são do presente, para falar de algo no presente, e esse aqui no passado, tá bom? E esse primeiro aqui, o was, é para o singular, tá bom? Quando você vai falar de uma coisa só, apenas uma coisa ou uma pessoa. Por exemplo, essa mesma frase aqui, Ana está estudando no passado, ficaria assim, ó. Ana estava estudando. Tá vendo que a única mudança é o verbo to be, ó, que antes era is e agora se transformou em was, porque está no passado. E essa frase aqui, ó, they are studying, eles estão estudando, no passado ficaria assim, ó. Vamos lá. No passado ficaria assim: eles estão estudando. They were studying, tá? Mais de uma pessoa, plural. Então, não esqueçam essa informação aqui, tá bom? Esse
O was é o verbo to be no passado para quando a gente fala de apenas uma pessoa ou uma coisa, no singular. E o were é para o plural, para mais de uma coisa. Tá ok? Então vamos continuar. Pronto, pessoal, já estamos quase encerrando a aula e eu quero agora que vocês continuem aí prestando bastante atenção, porque agora nós vamos fazer um treinozinho aqui fazendo a diferença entre o presente contínuo, que a gente viu no primeiro bimestre, e o passado contínuo. Vamos fazer aqui um jogo de frases mostrando qual a diferença entre presente contínuo e passado contínuo e como fazer os dois, tá bom? Então, por exemplo, aqui no presente nós temos a seguinte frase: Ana está estudando. Para eu escrever essa mesma frase no passado, como é que ela vai ficar? Então vamos lá ver quem acertou, ó. Vai ficar assim: Anna was studying. Ana estava estudando. Por que eu estou usando o was e não estou usando esse were aqui, ó? Por que eu não estou usando o were? Quem lembra? É porque eu estou falando só de uma pessoa, estou falando de Ana. Então Ana é singular e no singular nós usamos o was e não o were, tá ok? Então vamos continuar aqui. Agora a segunda frase aqui, ó. I am walking so hard. Eu estou caminhando muito duro, pesado. Eu estou caminhando muito. No presente, como é que eu digo essa mesma frase no passado? Eu estava caminhando muito. Ora, eu estou falando de mim, só uma pessoa. Então, I was walking so hard. Veja que a frase continua da mesma forma sempre. O que vai mudar é o verbo to be. Só o verbo to be que vai mudar, tá? Terceira frase. Paulo is talking to me. Paulo está falando comigo. Como é que eu digo Paulo estava falando comigo? Paulo was talking to me. Paulo estava falando comigo. Andrea is waiting for you. Andrea está esperando por você. Agora vamos dizer Andrea estava. Andrea estava esperando por você. Viu como é simples? O was de novo, porque eu estou falando de uma pessoa só, Andrea. Agora aqui muda, ó. We are singing a song. Nós estamos cantando uma canção, cantando uma música. Como é que eu digo nós estávamos? Será que vai ser assim, ó? We was singing a song. Será que vai ser assim? Não, porque o was significa estava e aqui eu estou falando de nós. Então nós estávamos, não é? Nós estávamos. Eu queria que... Pronto. Agora sim. We were singing a song. Nós estávamos. Aqui, ó. You are running so much. Vocês estão correndo muito. Como é que eu digo vocês estavam? You were running so much. Plural, vocês, mais de uma pessoa. They are doing the task. Eles estão fazendo a tarefa. Como é que eu digo? Eles estavam fazendo a tarefa. Já acabaram, eles estavam. They were doing the task. Eles estavam fazendo a tarefa, tá bom? Então é mais ou menos isso aí, é simples, tá? Vocês vão só mudar o verbo to be de acordo com o sujeito, com a pessoa da frase. Vocês vão observar se é só uma pessoa, se é mais de um, tá? Se é singular ou plural no caso.
tá bom? Então esse é o presente, o passado contínuo, tá? É o primeiro conteúdo do segundo bimestre, dando continuidade ao presente contínuo que a gente já tinha estudado, tá bom? Então valeu, por hoje é só, tá? E na próxima aula nós vamos fazer uma atividade já avaliativa, já vai valer nota para a média do segundo bimestre. Então não perca, tá? Não deixe de participar da próxima aula, não deixe de estudar durante a semana. Assista o vídeo quantas vezes forem necessárias, pratique, porque nós vamos ter atividade avaliativa na próxima aula. Lembrando que toda e qualquer atividade que eu passar para vocês vale nota para média, tá? Então não deixe de fazer, não se acomode, não ache que não vai valer nota, porque vai valer nota sim, tudo, qualquer coisa que for feita, nada se perde, tá bom? Então valeu e até a próxima aula.